Não sei qual é o tipo de fé que você tem com Deus, para com Deus. Mas você pode, nesta tarde, ouvir a mensagem que vai ser proferida agora. Quero chamar aqui o pastor Ademar Leles, Igreja Batista Nova Vida, lá do Funcionários 2. Ele vai trazer-nos a mensagem neste momento. Vamos ouvir a mensagem com muita atenção. Deus fala através da sua palavra. Vamos ouvi-lo agora. Graças ao nosso Deus, estamos aqui mais uma segunda-feira para bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor e ministrar a sua santa palavra, que é vida para a nossa vida. Você que está me assistindo nessa tarde, se você se encontra com seu coração perturbado, angustiado, aflito, com algumas questões da sua vida fora do lugar, eu quero te falar, a mensagem é para você nessa tarde. Amém? Glória a Deus. Então, nós iremos ler um texto da palavra do nosso Deus, que se encontra em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Palavra de Deus para a nossa vida. Queridos telespectadores, os últimos acontecimentos da nossa nação brasileira têm nos deixado alarmados. A Operação Lava Jato, deflagrada em Brasília, revelou a podridão e a corrupção que estava escondida. Pessoas foram investigadas, algumas foram presas, a operação continua, e isso tem revelado um caos ético, um caos moral, um caos político, um caos social que se instalou em nossa nação. A nação brasileira hoje, ela vive momentos de alarme, mas diante desse caos, diante desse contexto de um caos ético, moral, social, político e até mesmo religioso, eu quero falar para você que me ouve, que o Senhor Deus, Ele nunca perdeu o controle da situação. Ele permanece soberano, governando e regendo todas as coisas, porque Ele é Senhor. Diante disso, nós podemos colocar a nossa esperança no Senhor. A nossa esperança não pode ser colocada em homens. Logo mais teremos as eleições, iremos exercer a nossa cidadania, escolhendo um novo presidente, governador, deputados, senadores. Temos que fazer isso porque é o nosso dever. Mas a nossa esperança não pode estar colocada sobre homens. A nossa esperança tem que estar colocada no Senhor, num Deus Todo-Poderoso, como disse o salmista: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele
tem vida para nós. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Você que me ouve hoje, talvez a sua vida possa estar passando por um momento de grande turbulência, adversidade, de problemática, de um verdadeiro caos, das coisas todas fora do lugar. Mas eu quero te falar que Deus é soberano, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente nos momentos de tribulação. Esse texto que lemos, ele foi escrito pelo profeta Isaías há muitos anos atrás. E é um texto bastante atual, porque se observarmos o contexto, não é muito diferente do nosso que estamos passando hoje, porque a nação de Judá estava enfrentando também um grande caos na sua política, na sua ética, na sua moral, um grande caos social. Os sacerdotes haviam se corrompido, os seus corações haviam se afastado do Senhor. A Bíblia não mais era a sua única regra de fé e prática. E tem mais, o rei havia morrido, a nação estava desgovernada. O rei Uzias, que era o rei daquela época, ele havia falecido. E diante disso, um homem chamado Isaías adentra no templo do Senhor para buscar uma resposta para os acontecimentos da sua época. E diante do profeta Isaías, naquele templo, ele tem uma revelação majestática, uma revelação gloriosa da pessoa de Deus. E nessa tarde, eu quero abordar algumas verdades desse texto que estão relacionadas com a nossa vida. E a primeira verdade é que em meio ao caos, Deus permanece no controle absoluto da situação. Em meio ao caos, Deus permanece no controle absoluto da situação. Deus nunca perde o controle. No versículo 1 está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O rei havia morrido. A nação estava desgovernada. O caos estava instalado. O profeta vai em busca de uma resposta de Deus. Adentra ao templo. De repente, quando ele olha para o alto, não é o teto do templo que ele enxerga, mas Deus se revelando de uma maneira gloriosa para aquele profeta, mostrando a ele estar no controle absoluto. Não foi por acaso que Deus se revelou para Isaías assentado sobre um alto e sublime trono. Quando Deus se revela dessa maneira, ele quis dizer o seguinte: o rei humano, ele está morto. O rei humano perdeu o controle de todas as coisas, porque ele faleceu. Mas eu, o Senhor dos Senhores, o Adonai, o Deus Todo-Poderoso, eu continuo assentado sobre o alto e sublime trono. E quem está assentado sobre o trono é porque reina. Quem está sobre o trono é porque é Senhor. Quem está sobre o trono é porque tem o controle total das circunstâncias adversas e nada foge ao seu controle. Nessa tarde, não se desespere. O Senhor está sentado em um alto e sublime trono. Nessa tarde, não perca as esperanças. O Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Nessa tarde, não pense em tirar sua própria vida. O Senhor te ama. Ele está no controle absoluto da sua situação. Talvez você diga: pastor, é porque o Senhor não conhece a minha situação. O meu problema é por demais caótico. Mas eu quero te falar, querido telespectador, Deus é aquele que põe ordem no caos. Deus é aquele que pega a casa bagunçada
e coloca tudo no seu devido lugar, porque Ele é Senhor. Onde é o caos da tua vida? É no casamento? É na família? Onde é o caos da tua vida? É no teu trabalho, no teu emprego? É a tua vida acadêmica, profissional? Qual é o teu caos? É um caos conjugal? Qual é o teu caos? Deus é aquele que põe ordem ao caos. Quando olhamos para o livro de Gênesis, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 e em diante, lá vai dizer o seguinte, que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava por sobre a face das águas. E disse Deus que haja luz, e houve luz. E Deus começa a criar todas as coisas. Ele criou a luz, criou o sol, criou a lua, as árvores, os animais, a água, a porção seca, o firmamento dos céus, criou as estrelas, os luminares. Deus começou a criar todas as coisas em um mundo que era sem forma e vazio. Ora, o que é sem forma e vazio se não for um caos? E Deus, na sua soberania, Ele começou a organizar as coisas, a colocar tudo no seu devido lugar. Em meio ao caos, Deus permanece no controle absoluto da situação. Segunda verdade que nós iremos abordar nessa tarde, que está aqui nesse texto. As circunstâncias adversas não afetam o caráter de Deus. As circunstâncias difíceis, as circunstâncias caóticas que o mundo se encontra, que a nossa vida se encontra, de forma alguma, elas afetam o caráter de Deus. Aquilo que Deus é, Ele o é, independente de qualquer coisa. Deus é imutável em sua natureza. Um dos atributos mais maravilhosos do Senhor é a sua imutabilidade. Deus não muda. Os tempos mudam. Os homens mudam. Pessoas mudam. Hoje chove, amanhã faz sol. O sol nasce e se põe. A lua fica crescente, minguante, cheia. Nós temos a primavera, verão, outono, inverno. Os tempos mudam. O mundo muda. A sociedade muda. Mas Deus, Ele permanece o mesmo. Um Deus misericordioso, um Deus de graça, um Deus de justiça, um Deus todo-poderoso que age e que opera em nossas vidas, porque Ele é Senhor. E enquanto existir esse Senhor assentado sobre esse alto e sublime trono, haverá esperança para a nossa vida, haverá ordem para o nosso caos, porque Ele é imutável. Vejamos o que diz os versículos 2 e 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus queridos, eu posso imaginar o profeta Isaías tendo essa visão. Seres angelicais enormes, serafins, que significa aquele que arde em fogo, batendo as asas de forma muito veloz. Com 2 eles cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e ambos clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Na língua hebraica, não existe, por exemplo, o grau superlativo para dar ênfase a algum adjetivo. E o autor bíblico, ele usou a repetição para exaltar, enaltecer, engrandecer a santidade de Deus. Na língua hebraica não existe santíssimo. Então, para expressar essa verdade, ele repetiu esse atributo de Deus por 3 vezes, dizendo: Santo, Santo, Santo.
Deus permanece santo em meio ao caos. Deus permanece santo em meio ao pecado. Deus permanece santo em meio às crises existenciais. E esta santidade de Deus é um reflexo da sua justiça, do seu caráter imutável, do Deus que age, do Deus que opera, independente do fator circunstancial. Talvez você tenha mudado com Deus. Talvez a sua atitude para com o Senhor, ela tenha mudado devido às circunstâncias que abalaram o seu coração, que permearam a sua vida e que te levaram ao desespero. E talvez em algum momento da sua vida você tenha se distanciado desse Deus, se afastado dele por alguma frustração. Mas eu te afirmo nessa tarde, Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele continua te amando, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo gracioso, Ele continua no controle absoluto da tua vida, porque Ele é Senhor. Ele é o Deus Santo. Ele é o Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Terceira verdade. Na situação adversa, Deus mostra ser presente. Existem momentos da nossa vida que parece que estamos sós. Olhamos para o lado e não temos a quem pedir socorro. Olhamos para o nosso cônjuge, ele não consegue fazer nada. Olhamos para os nossos filhos e de lá não vem o nosso socorro. Olhamos para os nossos amigos e de lá não vem a nossa solução. E parece que estamos sós. Olhamos ao nosso redor e parece que estamos solitários. Mas eu quero te falar uma coisa. Que Deus é aquele que sempre está presente na nossa vida. Nos dias escuros da nossa caminhada, Deus se faz presente. Nos dias da tribulação, Deus se faz presente. Foi Jesus quem disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está presente. Ele é o Emanuel, o Deus que presente sempre está. Lá em João diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele encarnou, se fez presente, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo que hoje está conosco, presente em nossa vida, nos fortalecendo, nos auxiliando, nos ajudando em todos os momentos da nossa caminhada e da nossa trajetória. Deus é aquele que está presente. Versículo 4. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Diante daquela revelação majestática, diante daqueles anjos cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a Bíblia diz que as bases do templo, elas se moveram e aquela casa, ela se encheu de fumaça. O que significa isso? A fumaça é um símbolo da presença de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, sempre que Moisés adentrava no templo para buscar o Senhor, na tenda da congregação, a nuvem de glória baixava, a fumaça invadia aquele ambiente e a presença de Deus era notório naquele lugar. Então a fumaça, ela simboliza a presença de Deus. No meio do caos, no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da peleja, Deus se faz presente com o seu poder, com a sua misericórdia, com o seu amor, porque Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos ama de uma forma incondicional.
Ele tem projetos e planos extraordinários para a nossa vida. Olha, Ele está presente em teu casamento. Ele está presente no caos da tua vida. Ele está presente em meio às turbulências, em meio aos momentos difíceis da tua história. Ele se faz presente, porque Ele é Senhor. E quarta verdade que iremos abordar nesse momento. Um encontro verdadeiro com Deus traz sobre nós a forte convicção de pecado. Queridos, um encontro verdadeiro com Deus traz convicção de pecado. O que significa isso? Se estamos errando, se estamos falhando em algum momento da nossa vida, e se isso está cegando os nossos olhos, quando tivermos um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, iremos ser confrontados, iremos nos arrepender, iremos experimentar o perdão, a graça e a salvação de Deus sobre a nossa vida. Foi essa experiência que o profeta Isaías teve. Leia comigo aqui no versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías ficou extasiado diante da revelação que teve. Ora, ele viu o Senhor dos exércitos. Ele viu o Deus Todo-Poderoso numa visão gloriosa. E o que era que Isaías esperava dessa visão? Ser fulminado. Quando ele falou assim, ai de mim, Isaías esperava o juízo de Deus sobre ele. Isaías esperava ser fulminado pela glória de Deus, por ser ele pecador, por ser ele falho, e habitar no meio de um povo de impuros lábios. Mas foi isso que aconteceu? Não. Deus teve misericórdia daquele homem. Ele foi confrontado com o seu pecado, ele foi confrontado com a sua realidade, e ele se arrependeu, e ali o Senhor fez uma obra gloriosa em seu coração, separando Isaías para uma missão, para uma grande obra. Mas a maior verdade é essa, que quando temos um encontro verdadeiro com Deus, somos confrontados, e isso traz sobre nós uma forte convicção de pecado. Em nossa caminhada, na nossa vida, cometemos erros, falhamos, porque somos falhos. A nossa natureza, ela é falha. Mas Deus conhece o nosso coração, sabe da nossa vida, conhece a nossa história e tem graça, misericórdia e perdão para ser derramada sobre a nossa vida. Amém, queridos? Então, que nessa tarde, essa palavra, ela possa ficar firmada em seu coração, a saber que Deus é aquele que está no controle absoluto da nossa vida e que põe ordem no caos. Há esperança para a nossa vida. Que Deus abençoe. Nós vamos